Olá, bom dia! Você já parou para pensar qual a origem do seu sobrenome? O Meu Paraná de hoje mostra a história de paranaenses que descobriram um nome diferente quando foram pesquisar por antepassados. Ao longo do tempo, pequenas ou grandes mudanças na escrita ou no próprio sobrenome alteraram para sempre a história de muitas famílias. A lista é imensa. São centenas, milhares de sobrenomes que podem ter origens bem diferentes das conhecidas pela maioria das famílias. Tudo começou lá atrás, a partir de 1492. Na Europa, para fugir da perseguição, judeus tiveram que se converter ao cristianismo. Em Portugal, eram chamados de cristãos novos. Nos séculos XVI e XVII, muitos vieram para o Brasil e, com medo da Inquisição, adotaram outros sobrenomes, portugueses ou espanhóis. Estima-se que entre 10% e 35% da população brasileira tenha origens nos cristãos novos. Os judeus são expulsos oficialmente da Espanha, muitos acabam sendo acolhidos por Portugal e 4 anos depois há uma conversão forçada assinada pelo rei de Portugal, obrigando os judeus a deixarem a sua religião, seus costumes, suas tradições. Muitos tentam manter o judaísmo ainda escondido, mas a dificuldade de se transmitir toda essa carga cultural para as gerações seguintes fez com que a maior parte desaparecesse. E a Inquisição é só um dos exemplos de perseguições que causaram trocas de sobrenomes. A gente não precisa voltar tanto no tempo assim. A gente pode voltar, por exemplo, aos anos 30 aqui no Brasil, ao período Vargas, quando, a partir das circulares secretas distribuídas ao Itamaraty, foi dificultada a entrada de judeus aqui no Brasil. Muitos tiveram a necessidade de alterar os seus nomes para poder entrar. Carlos Reins, coordenador do Museu do Holocausto em Curitiba, é um entre os centenas de descendentes de imigrantes que descobriram que o sobrenome original é diferente do registrado nos documentos de identidade brasileiros. Os avós judeus sobreviveram ao terrível campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde milhares de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Lá, o sobrenome polonês teve a grafia e pronúncia alemã. O meu sobrenome, que é Reis, é um Reis escrito com um S a mais, sempre causou na nossa família uma certa desconfiança de que poderia ter havido uma troca em algum momento da história. A gente acredita que, apesar da dificuldade da leitura ali, se escrevia Reis com o R, o A, o J, o S e o Z, ou provavelmente alguma coisa a mais. E que em algum momento isso foi mudado, provavelmente até em Auschwitz. O casal sobrevivente do Holocausto foi salvo e levado a um campo de refugiados na Europa. De lá, os dois seguiram para uma nova vida no Brasil. Carlos conheceu os avós e a história de luta e esperança de quem conseguiu vencer o ódio, a perseguição e os horrores da guerra. Eles chegaram aqui, obviamente, sem falar português, sem saber nem exatamente onde ficava o Brasil. E 2 meses depois da chegada deles, nasceu o primeiro filho dos meus avós, que era o meu pai. Então, a minha avó já chega grávida aqui ao Brasil e tudo isso facilita todo o processo de naturalização. Eles se tornaram brasileiros, já falecidos, mas com um orgulho muito grande de ser brasileiros. Eu me lembro, ainda criança, da Copa do Mundo do México em 86, que o Brasil foi enfrentar a Polônia. E eu era criança, não sabia da história e nunca me tinham me contado. Eu só sabia que a minha avó tinha vindo da Polônia e a gente correu para perguntar para ela para quem ela ia torcer, se para o Brasil ou para a Polônia. E eu me lembro dela olhando para a gente falando, é claro, porque para o Brasil, meu filho, e o Brasil ganhou o jogo. Um erro de digitação, uma única letra
que mudou para sempre o sobrenome de toda a família de Davis Ellen. Aconteceu quando os avós dela desembarcaram da Itália no porto do Rio de Janeiro no começo do século XX. A descoberta do verdadeiro sobrenome só aconteceu há poucos anos, quando Davis foi atrás das origens dos avós na Itália. Davis só descobriu que o sobrenome original da família não é exatamente o mesmo que está nos documentos quando foi fazer a cidadania italiana. Ao buscar a certidão de nascimento dos avós na Itália, percebeu que o sobrenome é, na verdade, Caramucci e não Calamucci, e que o primeiro nome do avô é Salvatore e não Salvador, como todos imaginavam. Ao chegar no Brasil em 1914, os avós de Davis ganharam nome e sobrenome abrasileirados. A minha avó de Marguerita virou Margarida. Marguerita Justo, com G, ela virou Margarida Justo. Na década de 90, logo que descobriu o erro, Davis Ellen chegou a sugerir ao avô que modificasse os documentos no Brasil para o sobrenome original. Ouviu um não bem claro. Ele não queria saber, ele era brasileiro, mesmo não se naturalizando, sempre foi estrangeiro, sempre teve a carteira modelo 19 lá, mas na cabeça dele ele era brasileiro, ele vestia a camisa do Brasil. Ele sempre é muito grato pelo que o Brasil deu a ele. Sim. Desde 2003, o consulado italiano não exige mais que os sobrenomes modificados na chegada dos imigrantes no Brasil sejam retificados. E Davis está prestes a conseguir dupla cidadania, com o sobrenome abrasileirado, do qual ela diz ter muito orgulho. E vou ficar com o meu sobrenome, Calamucci, que nasceu aqui no Brasil, né? Que na verdade era Caramucci. A seguir, paranaenses com sobrenomes difíceis de pronunciar e a busca da história da família no Arquivo Público do Paraná.